Fala aí pessoal, beleza? Bom, vamos fazer mais um exercício aqui do LeetCode. Dessa vez vamos resolver o problema de número 387. Ele é o First Unique Character in a String, ou seja, o primeiro caractere único em um string. Ele é considerado fácil, aqui nível Easy pela plataforma. E vamos direto ao ponto, vamos compreender. Ele é bastante cobrado aí em entrevistas. Eu, inclusive, já me deparei pessoalmente com uma entrevista em que o recrutador me cobrou essa questão do LeetCode. E eu vou tentar aqui resolver para vocês da forma mais eficiente possível, beleza? Bom, vamos ler aqui o enunciado e entender isso de uma forma bem tranquila. O que ele diz é o seguinte: dada um string S, ou seja, uma cadeia de caracteres S, encontra o primeiro caractere que não se repete, né, a não se repetir nessa string e retorne o seu índice. É só isso. Se esse caractere não existir, retorne -1. Daniel, dá alguns exemplos. Bora lá. Primeiro exemplo. Vamos supor que ele te deu como entrada a string S, que contém aí o valor LeetCode. Vamos analisar letra por letra, caractere por caractere. Primeiro, L. O L se repete em outra posição, em outro local dessa string? Não. Então a gente retorna o índice desse caractere, que é justamente o índice 0. Então a saída, o output, vai ser 0. Por quê? Porque o caractere L no índice 0 é o primeiro caractere que não se repete aí em qualquer outro índice, em qualquer outra posição. Tá bom? Outro exemplo. Love LeetCode. Bem, o L, na primeira posição aqui, o caractere da primeira posição, ele se repete em outro local? Sim. Olha aqui, tem um novo L aqui na frente, o segundo L. Então vamos para o próximo. Segundo caractere, letra O. Ela se repete? Se repete, olha só, code. Então vamos avançando. Terceira posição, né? Índice 2, 0, 1, 2. V. O V se repete em outra posição? Não se repete. Então a gente retorna o índice dessa letra V, que é 0, 1, 2. Por isso que o output é 2. Beleza? E por fim, um terceiro exemplo, que vai ser aqui um string AABB. Como todos os caracteres se repetem, não tem nenhum primeiro caractere que não se repete, então a gente retorna -1, porque não existe, né? Outro caractere que se repete. Então é isso. Esse é o problema. Você pode pensar assim, mas espera aí, é meio complexo, porque, por exemplo, se eu for fazer por força bruta, eu vou primeiro analisar a letra L, depois eu tenho que analisar todas as outras letras para ver e tal. A gente sabe que existem técnicas, macetes, formas de pensar, padrões que você vai usar para ter uma solução eficiente, ok? Bom, vamos resolver isso aqui? Vamos lá. Eu estou utilizando aqui a linguagem Java e eu quero que vocês pensem que sempre que aparecer um exercício desse tipo, que basicamente te obriga a pensar sobre quantidade de vezes que uma letra aparece, ou a frequência do caractere, ou a primeira vez que ele aparece e tudo mais, sempre que você estiver falando aí de contagem de caracteres, geralmente você vai adotar a seguinte abordagem. Não é obrigatório você pensar assim sempre, obviamente, você tem que analisar o problema, mas aqui eu já vou te dizer o seguinte: a gente precisa saber com qual frequência cada letra do alfabeto aparece. Então, para isso, vamos criar aqui um array de inteiros chamado de frequências, que vai ter 26 posições. Mas por que 26 posições, Daniel? Porque o alfabeto tem 26 letras. O que eu quero fazer aqui é basicamente isso, ó. Eu quero ter um array com 26 posições, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente, 26 posições, em que cada lugarzinho desse, que vai representar uma letra do alfabeto, eu vou dizer quantas vezes essa respectiva letra aparece. Então, por exemplo, nessa primeira posição, qual é a letra? Letra A. Se tiver um 3 aqui, quer dizer que a letra A apareceu 3 vezes na string. Se aqui tiver 2, quer dizer que a letra B apareceu 2 vezes ao longo da palavra. Se aqui tiver 1, opa, quer dizer que essa letra só apareceu uma única vez, né, dentro da nossa string que foi dada. Se aqui tiver 1, a letra A, B, C, D também só apareceu uma vez. E assim sucessivamente. Supor que aqui tem
Obviamente vai ser difícil, né? Ter uma palavra assim com tantas letras repetidas, mas vamos supor que tem 3 aqui. Então A, B, C, D, E. O E apareceu 3 vezes e assim sucessivamente. Veja aqui, quem é que eu quero retornar aqui? A letra A, B, C, D. Qual é o índice que eu devo retornar? Eu devo retornar o índice 3, que representa a letra C, porque o C foi a primeira letra, né, dessa string, o primeiro caractere único que não se repetiu, beleza? Então é isso. Eu vou deixar aqui em cima só para ficar a fim de documentação mesmo, para vocês se situando ao longo da explicação. Então pronto, eu vou criar aqui, né, declarar esse array vazio por enquanto, que vai representar quantas vezes aquela letra existe no alfabeto. E aí a gente vai começar a preencher esse array. Como é que eu vou preencher esse array? Da seguinte forma, vamos pegar como exemplo que o input foi justamente esse primeiro caso aqui, a palavra LeetCode. A string foi LeetCode. Então a ideia é, letra L, analisar aqui, né, qual é a posição da letra L no alfabeto e acrescentar mais um. Então é como se eu tivesse letra L, mais um. Agora vamos para a próxima letra, letra E, mais um. Aí letra E, mais um de novo. Então a gente já tem 2 vezes, né, a posição da letra E. Letra T, mais um. E assim sucessivamente. Letra C, mais um. Letra O, mais um. Letra D, mais um. Letra E, mais um. Então a gente já tem, ó, 3 ocorrências, tá entendendo? Então é basicamente isso. Ok, como é que a gente preenche aí, então, esse array? Da seguinte forma, eu vou fazer um for, que vai percorrer todas as letras dessa string. Então, eu vou dizer para cada letra, né, dessa string s.toShortArray, porque eu vou precisar converter essa string em um array de caracteres, beleza? E para isso eu utilizo o método toShortArray. E para cada letra dessa string, eu vou fazer o seguinte. Frequências, que é o array, na posição letra menos A minúsculo, eu faço mais. Eu incremento mais um. E é aqui que muita gente para e diz, não entendi nada. Pessoal, aqui é tranquilo. Aqui é o seguinte, eu estou dizendo que frequência na posição dessa letra do alfabeto, eu vou acrescentar mais um. Por exemplo, primeira letra L, de LeetCode. É como se eu dissesse frequências na posição L mais um, certo? Próxima letra, letra E. Frequências na posição da letra E, acrescenta mais um. Mas, Daniel, como é que você está achando a posição do alfabeto? Por exemplo, a posição da letra L, a posição da letra E. Porque para você achar a posição do alfabeto de um dado caractere, basta você subtrair esse caractere da letra A minúscula. Porque se a gente vier aqui para a tabela ASCII, talvez vocês não saibam disso, mas, por exemplo, se eu quiser saber qual é a posição do alfabeto da letra D, basta fazer D, que é 100, menos a posição da letra A, que é 97. Isso dá 3. 100 menos 97 é 3. Então 0, letra A, B1, C2, 3D. Então, quando você subtrai uma letra do alfabeto da letra A, você vai achar justamente a posição no alfabeto dessa letra. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual é a posição no alfabeto da letra B, basta subtrair o B, que é 98, menos o A, que é 97. Isso dá 1. Então, B está na posição 1. É isso que a gente está fazendo. É sempre a letra A, beleza? Como a gente está tratando de caracteres em minúsculo, língua inglesa minúsculo, é uma constraint aqui do problema, tá? O S consiste sempre em caracteres em lowercase. A gente está utilizando essa faixa daqui. Mas se fosse maiúsculo, utilizaria essa faixa daqui. Mas a ideia é essa, sempre pegar a letra atual e diminuir da letra A. Isso vai dar a posição no alfabeto. Então é como se eu estivesse dizendo assim, por exemplo, primeira letra L no alfabeto, pegue o lugarzinho, a posição do L e acrescente mais um, ok? Beleza. E aí é tranquilo, porque a ideia é, a gente tem que percorrer agora todo esse array, certo? E na primeira vez que a gente achar um número 1, beleza? Quer dizer que aquela letra do alfabeto, aquela posição só tem uma ocorrência, a gente retorna o seu respectivo índice. E como é que a gente faz isso? Vamos fazer um for, que vai começar em 0, int igual a 0, e vai até s.length
i++. E aí eu faço se frequências na posição s.char@i, que é o caractere atual, menos o a, for igual a 1, eu simplesmente retorno o respectivo índice. Ok? Se não achar nada, eu venho aqui e retorno menos 1. A ideia é essa. Daniel, não entendi essa declaração aqui, essa parte do código. Eu estou percorrendo agora cada posição desse array e dizendo que se frequências na posição dessa letra do alfabeto só tiver uma ocorrência da letra atual, né? Só tiver uma ocorrência, eu vou retornar o respectivo índice, que é o que ele quer. Ou seja, a primeira ocorrência em que a frequência desse caractere é igual a 1. Então é por isso que eu retorno esse índice. Se não, eu retorno menos 1. Então, vamos rodar esse código. Ele passou para os 3 casos, para os 3 exemplos que foram dados aqui ao lado. Beleza, pessoal? Vou só fazer uma limpeza aqui. Apago isso aqui também. E aí fica um questionamento para vocês. Esse algoritmo, né, qual é a sua complexidade? Em termos de notação Big O, qual é a sua complexidade? Eu quero que você pause aí o vídeo, tente pensar um pouquinho, e aí você vai, né, e me diz aí e vê se você realmente acertou ou não. Pausou? Beleza? Bom, aqui é tranquilo. A complexidade de tempo desse algoritmo, né, ele roda, vou colocar aqui, tá, para ficar mais fácil, em O de n. Ou seja, a complexidade é linear. Isso quer dizer que quanto maior for a entrada, maior vai ser a complexidade de forma proporcional, né, de forma linear, o crescimento vai ser basicamente parecido. Conforme a entrada aumenta, a complexidade vai aumentando também. Beleza? Então, você percorre a string 2 vezes. Então, a complexidade, se fosse ser um pouco mais específico, seria algo do tipo O de n mais n, que seria algo como O de 2n, e que a gente reduz a O de n. Beleza? Então, a ideia é essa, o array tem sempre tamanho fixo, né? 26 posições, então o espaço acaba sendo constante. Então, a nível de espaço, complexidade espacial, espaço vai ser O de 1, porque o tamanho do array é sempre o mesmo. Beleza? De forma constante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.